Hello, aqui é a Gabriela Rabelo e eu quero trazer para você hoje uma situação que eu estou vivendo, que eu estou escrevendo um e-book sobre entrevistas de emprego. E nesse e-book eu trago muitas dicas. E uma das dicas que eu quis trazer aqui para vocês hoje, que eu refleti sobre essa dica essa semana, que é a importância, se você está, por exemplo, se aplicando, né, fazendo uma tentativa aí de conseguir uma oportunidade numa empresa internacional, uma empresa multinacional, ou ser contratado, né, por pessoas por outros países, ou ter um chefe, né, ou um recrutador que é de um outro país, é muito interessante, é muito vital você saber a cultura daquele país e daquelas pessoas, né. E aí eu comecei a refletir sobre isso, né, eu pensei: "Bom, mas como fazer isso?", né, porque eu tenho, muita vivência com, por exemplo, com a Europa, com a Suécia, pela minha história. Mas eu fico pensando, e as pessoas em geral, né? Como é que elas têm a oportunidade de conhecer as culturas de outros países? Porque às vezes você tem pessoas que migram para outros países, mas que não têm contato com as pessoas daquele país, não entendem muito bem a cultura, passam anos lá, às vezes sem entender bem como é que aquela cultura funciona. E aí eu parei, pensei e falei: "Mas como é que as pessoas têm esse acesso, né? Como é que, você poderia começar a entender?". Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, quando eu viajo ou quando eu conheço as pessoas, é perguntar, né. Se você conhece pessoas de outros países, que estejam aqui no Brasil, por exemplo, gente que é da Holanda, gente perguntar, sabe, tipo, como é que funciona, como é que é a mentalidade do seu país? O que que as pessoas pensam? Como é que são os hábitos? Então aquela pessoa vai dar a visão dela daquele país. Claro que não é a visão, às vezes, porque um país é muito grande, com pessoas diferentes, com culturas diferentes, mas tem uma cultura geralzona ali que circula o país, como nós no Brasil temos uma cultura, hábitos, comportamentos que diferem regionalmente, mas tem alguma coisa, a gente tem algo em comum, né? Então você vai pesquisando, conversando, pessoas que moram fora, darem a visão delas. Então, o Wikipedia, eu acho, eu pensei no Wikipedia também como uma boa solução para você também conhecer um pouco a história, né? Quando você conhece a história de um país, também é uma boa forma de você e começar a entender o que que é a cultura desse país, né? O que que os outros países falam. Então, eu pesquisei um pouco no Wikipedia, eu acho que é uma fonte interessante de conhecimento. Seriados é uma fonte, assim, muito rica para você entender o comportamento das pessoas, prestar atenção, né, no comportamento das pessoas. E nesse e-book eu falo muito também sobre o humor, né? Porque cada país tem um humor, tem o que que é aceitável, o que que não é aceitável. Então eu tô me deparando com pessoas me relatando de funcionários numa empresa, por exemplo, no Brasil, foi comprada por uma empresa internacional, terem nas festas da empresa, usarem o humor brasileiro, que eu acho o máximo, eu gosto do humor brasileiro. Mas às vezes, para pessoas de outros países, pode parecer ofensivo. Então, tomar muito cuidado com o humor, quando você conhece pessoas de outros países, entender um pouco o que que é o limite do aceitável, não, principalmente numa situação de emprego, né, que você depende daquele emprego para sobrevivência e, ofender seus, patrões ou seus chefes não é uma boa via para você fazer se valer na sua carreira, né. Então, tomar esses cuidados e estar observante, né, observar bastante essas pessoas para ver como que elas se comportam. Você não precisa às vezes concordar ou mudar o seu jeito de ser, você é brasileiro, tem uma cultura, não necessariamente você tem que abrir mão ou não tem porquê isso, mas mostrar respeito em relação a outra cultura, como você também deve ser respeitado na sua cultura. Então, é é é um jogo que você está entendendo o outro. E é isso, essas pessoas que fazem isso, elas têm mais chances de terem sucesso nas carreiras delas internacionais do que a pessoa que não está nem aí, eu sou brasileiro mesmo, não me importo. E geralmente ela é um pouco, ela pode, não é que ela é, mas ela pode perder oportunidades por conta disso. Não estou dizendo que isso é
uma consequência que vai acontecer necessariamente, mas que pode acontecer. Então, para você ter mais chances, fique atento, em relação à cultura dos outros países e busque fontes para que você consiga entender essa cultura melhor, até para aprender alguma coisa, se tem alguma coisa válida para você, mas ao menos respeitar isso. E aí você vai ter boas relações com as pessoas em geral, tá certo? Independentemente do país que elas vêm. Então, deixa um comentário aqui sobre o que você está fazendo para conhecer a cultura de outros países ou a cultura do país que você gostaria de morar ou trabalhar na empresa que é desse país. E eu estou aqui para trocar uma ideia com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero você no próximo. Até mais.